160 diz o seguinte, ó, um preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores. E aí, a média de altura desses jogadores é de 1,80, certo? E aí, no último treino, o que aconteceu? Um se machucou e ele vai ter que sair para entrar alguém que vai ter aí 20 centímetros a menos do que o jogador que ele substituiu. E aí ele quer saber quanto que vai ficar essa nova média de altura dos jogadores com esse novo jogador. Então vamos lá. Antes ele tinha aqui a média. Se eu chamar aí a altura de cada jogador de X, então o jogador 1 tem altura X1, o jogador 2 tem média X2, até o jogador 20 que tem média X20. Essa era a média anterior dos 20 jogadores ali no plantel do preparador físico. Então essa era a média. E aí o que aconteceu? Um deles se machucou. Digamos que foi o jogador 20. Então o jogador 20 saiu e vai entrar o jogador X20 com altura X21 no lugar dele. E aí esse jogador, né, ele vai ter altura de quanto? X21 vai ser igual à altura do jogador que ele substituiu, menos o quê? Menos esses 20 centímetros que ele está dizendo aqui, que ele é 20 centímetros mais baixo de quem ele vai substituir. Então, a altura do novo jogador vai ser a altura do jogador que ele vai substituir, menos esses 20 centímetros aí. Então, a nova média, como é que vai ficar? Vou escrever aqui embaixo. A nova média vai ser a média que ele tinha antes, até a média do jogador 19, mas aí seria aqui a média a altura do jogador 20. Como o jogador 20 saiu e entrou o jogador 21, ele vai ter essa média aqui, x20 menos 0,20, certo? Então essa daqui seria a altura do jogador 21, que é o jogador que ele substituiu, menos 20 centímetros. Se eu reorganizar isso daqui, eu posso ter uma ideia boa de como vai ficar. Ó. Se eu pegar só as somas do jogador 1 até o jogador 20 e dividir essa fração em duas partes, eu posso escrever essa média desse jeito. Eu peguei a soma do jogador 1 até o jogador 20, dividido por 20, menos os 20 centímetros que eu retirei sobre 20, certo? Eu separei essa fração em duas. E por que eu fiz isso? Porque essa parte aqui eu já conheço. É a média inicial, ó. É a soma dos 20 jogadores dividido por 20, que é a média inicial que ele falou, que é 1,80. E agora, para eu achar essa nova média, é só eu substituir esse valor. Isso aqui é 1,80 menos, resolvendo essa conta aqui, se você quiser, você pode multiplicar por 10, dividir por 10 em cima e embaixo, vai ficar 0,02 e aqui vai ficar 2. E aí, dividindo, vai ficar 0,01. Resolvendo essa conta, vai ficar 1,79. Então, a nova média é 1,79 centímetros. Agora sim, letra C de Cláudio.